Olá, eu sou a Nicole Ferreira, eu sou atriz, arte educadora e roteirista. Eu me formei em 2020 em cinema e audiovisual. Eu comecei meu trabalho com o audiovisual e o cinema com o Instituto Querô e com ele eu desenvolvo um trabalho como arte educadora, dou aula de cinema e principalmente roteiro para jovens, de escolas públicas e que eles possam pegar como é o cinema e como fazer o cinema com o celular, né? É uma outra proposta. Eu já fiz alguns curtas-metragens, participei como roteirista e ganharam prêmios também como melhor roteiro. E o meu objetivo aqui com esse workshop é descomplicar o roteiro para vocês. Indo para o roteiro mais específico, o que é o roteiro? O roteiro, ele é um texto que precisa ser muito detalhado e que conta toda a sua história, conta toda a história do filme. Então, no roteiro eu vou ter como é que o filme começa e como o filme termina. Eu tenho o que os personagens falam, o que os personagens fazem, eu tenho os locais que vão aparecer no filme. E por que o roteiro tem que ser assim tão completo? Porque o roteiro é um documento universal que toda a equipe cinematográfica usa. Então, não é só os diretores. O diretor usa para uma coisa específica, para saber como ele vai dirigir. Mas o ator precisa saber das falas, o produtor tem que saber da organização do filme. Vai ter muitas cenas em locais externos. Não, vai ter muitas cenas em locais internos. Isso é importante para a produção saber. Para a equipe de arte, porque tem que saber que vai ter cena no quarto, então eu tenho que pensar numa decoração para o quarto, né? Então toda a equipe precisa ter esse roteiro, ter acesso ao roteiro e ser um roteiro bem detalhado, né? E bem escrito, porque pensa que toda essa equipe inteira, porque uma equipe cinematográfica é muito grande, ela precisa visualizar o mesmo filme, isso é muito importante. Eu não posso ler o roteiro e entender uma coisa e outra pessoa entender outra coisa. Não, o roteiro precisa ser muito detalhado e muito claro. E por isso que tem umas regras específicas para a escrita do roteiro. Voltando um pouco para o início, antes da gente começar o nosso roteiro, a gente precisa ter a ideia. E é muito difícil, assim, pensar, nossa, vou ter uma ideia. A gente olha um papel em branco ou a gente olha o Word em branco, a gente pensa, o que eu vou fazer de história? Mas todo lugar, todo momento é um potencial para uma ideia. Então, por exemplo, anote seus sonhos, quando você acorda, anota, o que eu sonhei? Anota, às vezes é algo interessante. Ou sempre fique de olho ao seu redor. Se está andando de ônibus, perceba o que as pessoas estão falando. Eu sei que vai parecer que você é meio fofoqueiro, você meio que vai ser, mas isso é bom para você enriquecer nas suas histórias. Então você vê pessoas reais, acontecimentos reais, assim como o que a gente vê no jornal, o que a gente vê no Twitter. Tudo é uma proposta, tudo é um potencial para ser lapidado e virar um filme, né? E como também acontecimentos reais, né? De um assassinato, que é muito comum ultimamente fazer, de crimes, né? Ou de histórias de sucesso, de superação. Então, as ideias, elas podem vir de diversos lugares. Então, é muito importante a gente estar com os ouvidos abertos. Mas depois que a gente tem a nossa ideia, a gente vai pensar o nosso tema e o gênero dessa ideia. E o que seria o tema? O tema é o assunto dessa ideia. O que meu filme vai falar? Então, eu posso estar falando de amadurecimento, e aí eu penso um filme como Lady Bird, que ela está falando sobre amadurecimento, ou não, o tema do meu filme é amizade, é injustiça social, é sobrevivência, tem diversas possibilidades, né? E por que é importante você definir o tema logo no início da sua história? Porque o tema, ele não vai deixar você desviar do caminho. Porque às vezes num processo de criação a gente pensa em tantas coisas que quando a gente vai ver, não tá mais combinando com o meu tema. Se meu tema era amizade e de repente eu tô falando de outra coisa, eu tenho que lembrar, não, eu tô falando de amizade.
não vou para cá, vou continuar no caminho de algo que combine com esse tema. Então, o tema, ele serve para a gente não sair muito do caminho do nosso filme. Então, é muito importante você definir o tema logo no início, para você ter propriedade no seu filme. O gênero, ele é a forma que a gente vai contar essa história. Então, eu defini minha ideia, eu defini meu tema. Como eu vou contar essa história? Eu tenho diversos gêneros. Tem suspense, tem terror, comédia, romance, aventura, ação. Tem muitos temas, tem muitos gêneros. E os gêneros, eles podem também se misturar. Então, o gênero mais clássico que a gente tem é comédia com romance, vira o quê? Comédia romântica. E entre outros que tem, terror com comédia. Essas misturas, elas trazem uma personalidade maior, assim, pro seu filme. Mas não é uma obrigação, você cria, você coloca o gênero que você quiser. Mas lembra aquele exemplo que eu dei de um filme com o tema amadurecimento? E se ele fosse do tema amadurecimento com o gênero de terror? Eu poderia pensar um filme de exemplo, o Midsommar. Por quê? Porque a personagem do filme, ela tá passando por um momento de transição, do luto, de estar sozinha, de amadurecer das suas relações tóxicas. E ela vai aprender a viver sozinha, a lidar sozinha com seus problemas, né? Então, é um jeito diferente de você falar sobre amadurecimento num filme de terror. E por isso que é muito importante você definir o gênero do seu filme para que ele tenha uma personalidade. Então, você precisa saber sua ideia, seu tema e seu gênero. A segunda etapa para a construção do roteiro é você ter a storyline. O que é storyline? Storyline é um resumo do seu filme, do início ao fim, com os principais acontecimentos. E, no máximo, 5 linhas. Por que é importante ele ser curto e por que é importante você fazer a storyline? Porque se você consegue resumir o seu filme em poucas palavras, é porque você tem propriedade para contá-la. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo da storyline do filme Blade Runner, de 1982. Eu vou ler aqui para vocês a storyline do Blade Runner. No século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. Então, a gente pode observar aqui nesse storyline que a gente consegue saber quais são os principais conflitos do filme, né? A gente sabe que esse ex-policial é o protagonista, a gente sabe o que ele vai fazer, o objetivo dele é caçar o grupo fugitivo. Então, a gente sabe o que é a história, a gente consegue entender qual é o clima. Então, é um filme futurista, né? Porque século XXI e 2019... e o filme é de 1982, né? Então, o storyline é isso, ele resume em poucas palavras o seu filme. A terceira etapa para a construção de um roteiro é o argumento. O que é o argumento? O argumento, ele é toda a sua história descrita, do início ao fim. Então, diferente do storyline, que é resumido, não, o argumento, ele é toda a sua história, com todos os acontecimentos, pequenos ou não, só que sem as falas. E acontece muito que as pessoas, ao invés de passarem pelo argumento antes de ir para o roteiro, elas vão direto para o roteiro. E o certo é começar pelo argumento, porque quando você vai direto para o roteiro, pelo roteiro tem diversas regras específicas de formatação, de detalhes, você perde uma noção do todo e você acaba se perdendo um pouco na história. E quando você vai para um argumento que é um texto um pouco mais livre, um pouco mais aberto para você pôr as suas ideias, você expor os acontecimentos, para você arrumar uma cena de lugar é muito mais fácil do que quando você já está direto num roteiro. Então, o certo é passar primeiro pelo argumento e depois para o roteiro. Apesar do argumento ser um texto um pouco mais livre, ele tem umas pequenas regras.
Essa que eu falei do início, que não pode ter diálogos. E o argumento, ele precisa sempre estar com os verbos no presente e no infinitivo. Mesmo que a história ela esteja falando de um momento do passado, como por exemplo num flashback, e para dar um exemplo para vocês, eu posso pensar no filme Cidadão Kane, que o personagem ele morre no início do filme e o filme é esse flashback de contando a história dele antes do acontecimento dele morrer. Então, mesmo quando é no flashback, a escrita desse flashback tem que estar no presente. É muito importante porque é o momento que ele está agindo. Estamos assistindo a pessoa agindo naquele momento. Né? Quando você está assistindo a TV, as pessoas estão fazendo aqueles movimentos na hora. Então, é tudo no presente. Uma curiosidade muito legal, assim, é que o argumento, apesar de terem essas regrinhas, existem alguns argumentos um pouco mais livres. Quando a sua obra ela é baseada em outra obra famosa, por exemplo, numa peça de teatro, numa obra literária, num conto, essas obras em si já são o argumento do seu filme, né? Estou fazendo um filme sobre o livro do Machado de Assis, o próprio livro já é o argumento, até eu fazer um outro argumento descrito como seria o meu filme de fato. Mas esses textos também servem como argumentos. Só uma curiosidade, né, gente? O quarto e última etapa é o roteiro. O roteiro, como eu disse, ele é o guia da história. E como ele precisa ser compreendido por todos, o roteiro ele tem essas regras específicas. Uma delas é que o roteiro ele não conta uma história, ele mostra uma história. Tudo o que está escrito no roteiro precisa ser visível. Se não for visível, não faz sentido, não pode estar no roteiro. É errado estar no roteiro. Porque a imaginação a gente deixa o quê? Para a literatura, para os contos, a gente deixa para as outras formas de arte. Mas o roteiro não, o roteiro ele é o que ele é. Então ele tem que descrever uma imagem e eu preciso visualizar essa imagem enquanto eu leio o roteiro. Isso é muito importante. Então, palavras e adjetivos como Luana é uma pessoa tímida. Tímida não é visível, essa palavra não é visível. Agora, como eu transformo a palavra tímida em ações visíveis? Então, um exemplo, a Luana é uma pessoa tímida. Essa seria a descrição da personagem. Então eu colocaria Luana anda com os olhos baixos, coloca o cabelo atrás da orelha, morde os lábios. Isso seria um exemplo dela demonstrar que é uma pessoa tímida. Ou ela mexe muito com as mãos, com as unhas, bem estilo Bella do Crepúsculo, né? Ai, gente, esse exemplo é muito ruim. Mas a Bella é um ótimo exemplo de personagens tímidos, que a gente consegue visualizar na ação a personalidade do personagem, não com adjetivos, que adjetivos não são visíveis. Então, resumindo, o que o roteiro precisa ter? O roteiro precisa ter o cabeçalho, quer dizer se a cena é interna ou externa, de dia ou de noite, e o lugar que ela é, então na sala, na cozinha, no campo de futebol. Precisa ter a descrição da cena e brevemente do cenário. Então é uma cozinha bagunçada, e descrição da ação seria dizer se o personagem entra, se o personagem sai, o que ele faz dentro da cena e os diálogos dos personagens. Então tudo isso precisa ter no nosso roteiro. Partindo para a estrutura de roteiro, a estrutura mais clássica é a estrutura de 3 atos, ou 3 passos, como eu gosto de chamar, né? O primeiro ato, ou primeiro passo, é a parte do filme que a gente chama de apresentação. Por quê? Porque a gente apresenta o universo, apresenta quem é o protagonista, apresenta como ele vive e a gente apresenta o objetivo. Porque sim, gente, todo protagonista tem que ter um objetivo.
um objetivo ou um desejo, o que que ele quer. E eu preciso ver isso. O filme é basicamente o personagem correndo atrás do seu objetivo, correndo atrás do seu desejo. E aí que a gente vai saber se ele consegue ou não. Então, o filme é sobre isso, é sobre o personagem ter um objetivo e ir atrás dele. O segundo ato, ou o segundo passo, é o momento que o personagem ele saiu do seu lugar comum, que era o seu ambiente normal, e ele vai para o mundo, ele vai atrás do seu objetivo, e ele passa por desafios, é aqui que ele erra, ele falha, às vezes ele vence e enfrenta desafios difíceis, cada vez mais difíceis até chegar no seu objetivo. O ato 3, ou o terceiro passo, aqui é o momento que a gente resolve os conflitos. Então aqui a gente tem o clímax, que é o ponto ápice do filme, é o ponto ou de um enfrentamento direto do desafio, de uma luta, ou de um momento muito mais difícil, um momento de briga, um momento de tensão, né? Esse é o momento de clímax. E ele tá no terceiro ato, porque esse é o momento da gente ter o desfecho. Então, como que vai terminar essa história? O nosso personagem, ele conseguiu conquistar o objetivo dele ou não? Ele não conseguiu, desistiu ou mudou de objetivo, o objetivo agora é outro, né? Então, tem diversas possibilidades de desfecho. E esse é o ato 3. Depois que a gente finalizou o nosso roteiro, é um momento da gente lapidar, reler, ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar ou mudar. E esse tópico que eu vou abordar agora é a construção dos diálogos. Eu quis acrescentar esse tópico porque é muito comum a gente ter roteiros incríveis, mas com diálogos ruins, e isso faz o filme cair muito. Então, é sempre bom a gente pensar no diálogo e ler e reler o diálogo novamente. Para escrever um bom diálogo, você precisa conhecer o seu personagem. Então, ele tem uma personalidade. De acordo com a personalidade dele, como ele falaria? Como as pessoas do seu bairro falam? Perceba as pessoas falando, conversando. Seu personagem, ele é de uma região do Nordeste. Então, ele tem gírias e sotaques específicos do Nordeste. O que é muito também comum acontecer nos diálogos é as pessoas escreverem o diálogo como se escreve de fato, numa escrita correta, e não como uma pessoa fala, né? Com seus erros de português. Porque é normal ter uma fala com erro de português. Algumas pessoas falam, pode ser característica daquela pessoa específica, daquele personagem, né? Então, isso é muito importante de perceber. Mas eu listei alguns erros comuns em diálogos que a gente deve evitar. Olha, eu listei. Diálogos muito explicativos. Então, se você precisa explicar a sua história no diálogo, é porque a sua história não está compreensível. Não é bom. Excesso de informação no diálogo. Então, você dá muita informação na conversa de dois personagens, também não é muito legal, porque você quer ver a história, você não quer ouvir a história, né? Outro ponto, diálogos irrelevantes. Por exemplo, como: oi, você já comprou leite? Como vai? Boa tarde. Se esses diálogos, eles não vão mudar a história, eles não vão caminhar a cena para outro lugar, se eles não têm nenhuma importância na narrativa, não faz sentido eles estarem lá, a não ser que o seu filme seja sobre essa irrelevância da vida, do cotidiano. Mas, normalmente, essas conversas soltas não são muito interessantes. Outro ponto muito importante é diálogo comentando o que se viu. Então, quando acontece alguma coisa, o personagem fala o que aconteceu. Um jogo de futebol e o time adversário faz o gol. E aí o personagem fala: o time do Corinthians fez o gol, que saco. Por que ele precisa comentar isso se nós, os espectadores, a gente está vendo que o time adversário fez o gol? É muito mais legal a gente sentir do que a gente ter que... Porque é como se o personagem estivesse explicando o que nós temos que sentir. E isso fica ruim.
Outro ponto é diálogo substituindo ações. Diálogo nunca de substitui ação. Se o personagem puder agir, puder fazer algo, é melhor do que ele falar. E o último ponto é inadequação entre personagem e fala. Ou seja, se o personagem ele tem uma personalidade, ele tem que falar de acordo com aquela personalidade. Se ele é espertinho, ele tem uma malandragem na fala. Agora, se ele fala de um jeito muito corretinho, mas ele é uma pessoa com uma personalidade muito mais ligeira, não vai combinar, não vai ornar. E a fala, ela sempre tem que combinar com quem está falando, né? Pra gente ter uma coesão. Existem muitas possibilidades de formatação do roteiro. E é muito importante formatar o roteiro. O roteiro ele tem uma formatação específica porque existe um cálculo de que uma página equivale a mais ou menos 1 minuto de filme. Então, quando ele está na formatação correta, a gente consegue ter esse cálculo e saber que, de acordo com as páginas do meu roteiro, eu tenho uma duração do meu filme. Então, se eu tenho 15 páginas, eu tenho 15 minutos de filme, aproximadamente. Pode variar um pouco, mas normalmente é esse o cálculo. E tem diversas possibilidades. Você pode fazer no Word, e aí a fonte que a gente usa é Corrier-New, tamanho 12, e tem os espaçamentos específicos, tem vários manuais assim disponíveis em PDF, no Google, é só pesquisarem. Mas tem os softwares, que eles já fazem isso tudo pra gente. A gente só escreve e eles já estão organizando. A gente tem o Celtics, que tem tanto a possibilidade de baixar como usar online. Tem o Final Draft, que é um programa pago. Então, é um programa profissional que os profissionais geralmente usam para os trabalhos, para a sala de roteiristas. Tem o Writer Do It, que é para quando você está em mais de uma pessoa escrevendo um roteiro. E tem o Trelby, que eu descobri recentemente, que ele é uma versão gratuita para Windows. Eu queria passar para vocês algumas referências de livros para vocês estudarem. A gente tem o Manual do Roteiro, do Sid Field, tem Da Criação ao Roteiro, do Doc Comparato, tem também Roteiro para as Novas Mídias, do Vicente Gossila, e Story, que é um livro bem clássico, do Robert McKee. É isso, pessoal. Esse foi o workshop. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, pode me encontrar nas redes sociais.